Olá, você que está nos acompanhando nesse momento. Meu nome é Rogério e hoje, em virtude dessas nossas dificuldades que estamos tendo, não só na nossa cidade, nem só no nosso país, em todo o nosso planeta Terra, essa doença, nós iremos fazer o nosso estudo do nosso lar, da nossa casa. Infelizmente não podemos estar juntos com vocês. Hoje seria no Consolador Prometido da Isara, nesse dia 30 de março. É isso, né? 30 de março. Muito bem. Como eu não estou próximo de vocês, do lado material, em presença, eu convidei aqui a minha família para participar também desse nosso encontro, para que a gente possa se sentir amparado, possa se sentir junto nesse momento. Então, vamos dar início à nossa reunião. E como estamos sem a mesa hoje, sem o coordenador da reunião, nós que estamos convidados para fazer esse trabalho, nós vamos também fazer a nossa oração de abertura, porque em matéria de doutrina espírita, nós sabemos a importância da oração para nos colocar em contato com Deus, para nos colocar em contato com os nossos amigos espirituais. Então, por isso, eu proponho que oremos juntos. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, nos reunimos mais uma vez em Teu nome e nós sabemos, Senhor, o Teu grande amor pela humanidade e por nós também. Nós te rogamos humildemente, Senhor, que abençoe o nosso encontro, nos inspirando, nós que estamos trazendo conteúdo e nós outros que iremos meditar, para que o nosso anjo da guarda nos ilumine, nos traga imagens mentais daquilo que for falado. Jesus abençoa este momento, que assim seja. Nós vamos fazer alguns comentários em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo que vai falar sobre as preces, a importância das preces. E Allan Kardec vai colocando, né, as preces por nós mesmos, a prece pelos outros, pelos doentes. De sorte que antes de ele iniciar, que é o caso da prece pelos doentes e pelos obsediados, Allan Kardec ele faz um prefácio. E esse prefácio nos ajuda a compreender, porque a prece não é uma fórmula mágica, ela é apenas um roteiro para que a gente possa seguir, mas não ao pé da letra. O importante do seguir a prece é compreender por que nós estamos orando, de que forma estamos orando e direcionar o nosso sentimento. E nos ajuda a fazermos algumas reflexões que eu acho que pode ser útil nesse momento em que vivemos. Então, no capítulo 26, prece pelos doentes e pelos obsediados, Allan Kardec escreve o seguinte comentário em seu prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãs, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado,
surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, que nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguimos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance os meios de cura. Eu não vou ler todo esse trecho, porque o nosso desejo é nos atarmos à seguinte parte. Isso, no entanto, não é molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Então, Allan Kardec inicia a nossa fala falando que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Prova é algo com que nós tenhamos que vencer, tenhamos que lutar. Vicissitudes são aquelas situações ainda que estamos sujeitos por estarmos num planeta em que a matéria não é tão perfeita como em outros mundos mais habitados. Porque outros mundos mais evoluídos, ele é moralmente mais elevado e materialmente também. Porque a matéria corresponde ela é um fruto da combinação de pensamentos. Nós estamos aprendendo que a matéria, com a doutrina espírita, e agora a ciência vem nos falar, que ela é energia condensada. Então ela sofre com o nosso pensamento. Nós somos co-criadores com Deus. E no nosso mundo, no nosso momento, que a Terra passa, nós ainda temos um pensamento muito negativo, nós ainda não sabemos ter criações mentais elevadas, e isso influencia na matéria. Mas o que é importante nós compreendermos, e é o que eu gostaria de trazer, é esta frase aqui. Se, porém, malgrado os nossos esforços, o que se sugere, né? O que se sugere nesses mundos de dificuldade em que nós estamos inseridos, é que nós tenhamos que nos esforçar para melhorar a nossa condição. Não é porque nós estamos neste mundo de dificuldade que nós não tenhamos que nos melhorar. É aceitar de cabeça baixa as dificuldades. Uma vez que prova é aquilo que se nos colocam para a gente resolver. O professor coloca uma prova para o aluno, um desafio para que ele evolua e resolva esse problema. Isso é o termo de prova. Se Deus, então, se porém malgrado os nossos esforços, que esforços? Os esforços que nós temos que fazer para melhorar. Não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação. E é muito importante esse detalhe, porque o que está dizendo o Espiritismo para nós é que quando nós fazemos uma avaliação do momento em que nós passamos, e a gente faz uma avaliação, nossa, eu fiz todos os esforços necessários, eu fiz o que era por minha conta, até porque em outro capítulo, que é o capítulo que vai falar do sofrimento, vai falar por que nós sofremos, lá o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer das causas atuais das aflições, que a maioria das nossas aflições, a grande maioria das nossas aflições, são por causas aqui do presente, da nossa existência atual, e que
que algumas que a gente vai verificar, vai se aprofundar, vai estudar e ver que não é causa dessa vida, essas sim são de outras vidas. Então, se a maioria dos nossos problemas são causas desta vida, significa que cabe a nós sermos menos vaidosos para não gerar as consequências que a vaidade traz. Sermos mais laboriosos, trabalhadores, para que possamos colher os frutos do trabalho e não colher os frutos da preguiça, da falta de trabalho. Por isso que é necessário nós nos esforçarmos inseridos onde quer que nós estejamos. E aí, depois de uma avaliação, que esta é a proposta, se porém, malgrado os nossos esforços, nós não conseguimos fazer essa modificação, a gente tem que se resignar. Então, a resignação, ela me parece, é uma ação posterior, é uma ação de reflexão das nossas ações. E, por vezes, quando nós estamos passando a dificuldade em si, naquele momento, eu penso que não é hora apropriada para nós trazermos um pensamento, é coisas da outra vida, até o Espiritismo explica bem o problema das catástrofes, os problemas dos flagelos coletivos, mas a gente pensa que no momento em que estamos passando a dificuldade, nós temos que fazer todos os esforços necessários. É claro, depois de um tempo, depois de aquilo decorrido, a gente vai analisar, vai ver, olha, empregamos todos os nossos esforços e realmente aquilo era algo que nós deveríamos passar como uma experiência negativa. Para que não haja um problema durante o nosso processo de prova, é possível que a gente se acomode. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que a vida continua, que a morte não interrompe as relações, existe a morte do corpo físico, mas não existe a morte do espírito. Mas quando nós vamos visitar um amigo que acabou de perder um pai, uma mãe, ou não tem tanto esse conhecimento, ou mesmo um amigo espírita que esteja passando por essa prova, naquele momento é o momento do abraço. Aquele é o momento de perguntar o que nós podemos fazer para te ajudar. É um momento de oração para que a pessoa, ela vai passar aquela saudade. Ela vai passar por aquela dificuldade de sentir a saudade do abraço, do toque. É um momento de despedida. Então não é hora de a gente fazer uma palestra espírita. Mesmo nós tendo esse entendimento. Porque é um momento de refletir. Então assim, o momento que nós estamos passando essa prova agora, eu penso que é o momento de nós refletirmos, estamos fazendo todos os esforços necessários para evitar algo maior, para minimizar os problemas? Então vamos dar um exemplo. No nosso lar, nós vamos encontrar a história do nosso lar, vamos encontrar um momento muito delicado. Foi quando iniciava-se a Segunda Guerra Mundial. E os espíritos lá já sabiam que viria muitas desencarnações, eles teriam que trabalhar bastante, mas não só pelo trabalho em si, que eles precisariam reforçar os muros ao redor de nosso lar, porque poderia haver uma entrada de espíritos ainda não preparados, que não sabiam cuidar das coisas, não estariam prontos a se colocarem à disposição do seu melhoramento. Então, o governador traz uma palestra. E antes de iniciar a palestra, Narcisa já falava para o André Luiz, olha, André Luiz, nós temos que nos preparar para a questão do medo. E o André Luiz disse, medo? Sim, o medo. O medo, ele é mais contagiante do que uma doença. Então é preciso cuidar do medo para que a gente possa servir bem. Possa estar em sintonia com Deus,
possa fazer o que é importante da nossa parte, trazendo para o nosso momento, em vez de nós pensarmos em explicações, e claro que existe, mas é um momento de trabalho, é um momento de isolarmos medo, é um momento em que devemos nos ligar a Deus, confiando na sua misericórdia, confiando, trazendo para nós os princípios da doutrina muito fortes. Somos espíritos imortais, há familiares que nos amam, irmãos que nos amam já de outro plano, vibrando por nós, trabalhando por nós, assim como no nosso lar, vários espíritos já estavam sabendo do que ia acontecer no planeta Terra, eles estavam trabalhando, se preparando. Então, é importante nesse momento nós serenarmos a nossa alma, procurar elementos para aumentar o nosso padrão vibratório, porque o padrão vibratório não é algo que a gente eleve, inicia uma oração, inicia um estudo, inicia um grupo, nós mudamos o nosso pensamento e nós elevamos o nosso sentimento, o nosso pensamento. Mas o padrão, a média do padrão vibratório do nosso dia é uma soma do que ocorreu o dia inteiro. Então, por isso a importância de a gente acordar bem, de a gente fazer uma prece, de nós orarmos para os nossos irmãos que estão em situações mais difíceis, que nós nos inteirarmos das notícias. Estamos passando um momento de muitas informações, por vezes desencontradas. Então, requer que a gente faça uma análise, né? Procure pessoas esclarecidas para melhor nos auxiliar. E nós também vamos buscar, dentro das nossas limitações, né? Nós estamos passando essa dificuldade, procurar estabelecer o dia a dia bons pensamentos, para que aí sim nós tenhamos um padrão. O padrão é a média do dia. Não adianta a gente brigar o dia inteiro e no momento nós simplesmente orarmos. Claro, vai mudar a nossa sintonia, mas é importante a gente fazer esse pensamento no decorrer do dia e auxiliar com um mundo maior para a mudança do nosso planeta no sentido de vibração. O que é o planeta de provas e expiações? O que o Espiritismo veio nos trazer? É que por muitas vezes nós estamos resgatando aquilo que seria pelo amor, nós estamos resgatando pelo sofrimento. Jesus tem uma conversa, e isso está no livro Boa Nova. Jesus tem aquela conversa com Nicodemos sobre nascer de novo. E Boa Nova, esse livro maravilhoso, que conta os bastidores também de o que ocorreu naquele momento, conta que depois de Nicodemos sair com a explicação do nascer de novo, o Tiago continua a conversa com Jesus, querendo compreender mais. E lá Jesus vai falar dessa necessidade de nascer de novo. E Tiago, então, pergunta a Jesus: então é assim, sempre vamos ter que resgatar pela dor? Jesus diz assim: Tiago, mas qual é a lei do resgate que Moisés trouxe? Aí Tiago fala: olho por olho, dente por dente. Jesus diz que até tu, Tiago, no sentido que as pessoas estão pegando a parte do resgate pela dor. E aí ele vai falar: não. O que ele diz aqui? Eu separei. O que Jesus fala? Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos filhos do mesmo Pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Quando nós mudarmos a compreensão, nós vamos resgatar com amor. E é essa mudança no padrão vibratório
que vai fazer a mudança de planetas de prova e expiação para o planeta de regeneração. Porque, segundo Allan Kardec, no Código Penal da Lei Divina, quando ele vai nos falar sobre a necessidade da culpa, da expiação e da reparação, ele vai falar o processo do erro. Nós vamos ter o processo do erro e depois nós vamos ter o processo da culpa, da expiação e da reparação. A culpa e a expiação são um movimento que nós passamos para que a gente faça a reparação. Sempre o objetivo final é a reparação. Por vezes a expiação é necessária quando a gente se desvia de não fazer o erro, de não perceber o mal que nós estamos fazendo. Mas se logo nós percebemos o mal, nós iniciamos a reparação pelo amor, não só pelo sofrimento. O sofrimento, você evolui no sofrimento? Sim, graças a Deus, porque mesmo na segunda opção a gente evolui, mas tem a primeira opção, de evoluir pelo amor. Então essa é o nosso pensamento desse momento, não vou dizer desta noite, porque a gente sabe que pela internet nós temos vários momentos em que nós podemos estar visitando as páginas, os vídeos para nos interarmos. Então a nossa proposta era refletir sobre a questão da resignação. Vamos nos resignar, vamos compreender as dificuldades, depois de fazermos todos os esforços necessários no momento. Por isso, deixemos para mais tarde os pensamentos de transição planetária, pensemos agora no que nós podemos fazer para melhorar essa situação, com as ações, com as orações, com os pensamentos, e afastando o medo e gerando em nós a confiança em Deus. Era essa a nossa proposta. Nós agradecemos a confiança da casa, que nos convidou para este momento. Estávamos agendados para estar aí, não foi possível. Então, eu quero me despedir desejando a todos muita paz e que possamos contribuir neste momento que Deus conta conosco. Muita paz.